Faça uma síntese, como você achar melhor. Meus primórdios ufológicos? Pode ser. Bom, a ufologia eu tomei conhecimento desde o que é chamado de... desde o início do que é chamado de Era Moderna dos Discos Voadores. Mais ou menos com 13 anos de idade, eu acompanhava em jornais assuntos relativos ao fim da Segunda Guerra Mundial, desde 45, fins da Segunda Guerra Mundial, e assuntos do Oriente Médio. Eu acompanhava pelos jornais. E eu tomei conhecimento dessa maneira das primeiras notícias ufológicas vindas dos Estados Unidos. Por exemplo, Kenneth Arnold, Roswell e outros acontecimentos ufológicos pretensamente ocorridos nos Estados Unidos naquela época, né? Desde essa época eu acompanho o assunto ufológico, tanto as notícias dos jornais, eu colecionava tudo, como particularmente passei a estudar o problema da exobiologia, da astronomia, de exobiologia. E mais tarde comecei a pertencer a associações que pesquisavam o assunto, isso já aqui em São Paulo. Comecei a frequentar os fóruns de debate da ABC, da extinta ABC, Associação de Pesquisa das Civilizações Extraterrestres, e posteriormente eu até participei da fundação de outra entidade, a Apex, e fui me tornando militante ufológico. Passei a escrever, a fazer alguma conferência também. E hoje eu procuro aprofundar em nível muito maior meu conhecimento a respeito do assunto. Cheguei até a formular uma hipótese ufológica que eu acho que é a máxima contribuição que um cidadão pode dar à ufologia, é criar uma hipótese ufológica, né? Toda a bagagem anterior é usada para a formação da hipótese, né? E eu continuo da mesma maneira hoje, ávido de qualquer notícia ufológica que saia em jornal ou que eu tenho conhecimento através de pessoas. Já tenho um sistema de triagem para separar o joio do trigo, né? Não vamos embarcar também em coisas ingênuas, e mesmo as coisas aparentemente sérias, minha conduta é de pesquisá-la objetivamente, a fundo, né? Na ufologia é uma luta, a ufologia é uma luta permanente para se separar o joio do trigo, para se separar o que é confiável do que não é confiável, né? Do que está dentro da lógica e o que está contrário à lógica, né? E isso eu prossigo fazendo até hoje, cada vez com maior entusiasmo.
vamos entrar agora, adentrar no que talvez seja sua contribuição e o que tem sido a sua vida, né, de certa forma, porque essa hipótese que você elaborou, ela se incorporou de certa forma ao seu próprio modo de pensar, vamos dizer assim, né, de certa forma. Então vamos explicitar aqui, vamos aqui esmiuçar, né, esmiuçar de uma forma bem objetiva o que seria essa sua teoria carpática. Eu gostaria de também pedir para que você falasse por que o nome carpática, que tem a ver com suas origens, obviamente, né? Eu queria que se relacionasse e completasse esse pensamento. Pois não, tentaremos atingir essas metas com economia de palavras, né? Quanto ao nome da hipótese gótica, ela surgiu da seguinte maneira. Em 1974, eu colecionava categorias de casuística. Cada caso eu procurava classificá-lo dentro de uma determinada categoria, né? Uma determinada categoria de casos que eu fui acumulando, eu percebi a certa altura que ele tinha semelhanças, tratava dos mesmos temas que a literatura gótica. Meus pais são da Romênia e eu conhecia desde criança o folclore das regiões carpáticas, o folclore da Transilvânia, etc. Nada acontece por acaso. Sem querer me situar em plano superior, quem quer que seja, eu era a pessoa que reunia as condições de me tornar um instrumento da história e criar uma hipótese ufológica, a hipótese gótica. Isso porque também, como eu já toquei na pergunta anterior, desde criança eu acompanho também a ufologia, né? Eu reuni os conhecimentos da ufologia e os conhecimentos do folclore gótico e me tornei a pessoa que provavelmente criaria uma hipótese em ufologia, a hipótese gótica. A literatura gótica, você sabe, cuida de seres ou fenômenos como, por exemplo, o vampirismo, lobisomens, seres evanescentes que atravessam paredes, tal como ocorreu na ufologia na onda de 1977, ocorrida em São Luís do Maranhão e em Belém do Pará, que ficou conhecida como onda chupa-chupa, fenômeno chupa-chupa, né? Trata-se de uma onda ufológica bem relatada num livro chamado Vampiros Extraterrestres do Amazonas, e bem pesquisada, porque foi pesquisada inclusive pela Força Aérea Brasileira, pelo 1º Comar, e participou das pesquisas também uma médica sanitarista
a doutora Velaide Cecim Carvalho incorporou a sintomatologia médica à ufologia. É interessante ressaltar aqui, bastante interessante, que o fenômeno conhecido como chupa-chupa nem é restrito ao estado do Pará e do Maranhão e nem ocorreu pela primeira vez nesses estados. Ele é um fenômeno mais antigo e mais disperso, mas a sintomatologia médica não era conhecida, não se relacionava, embora provavelmente as testemunhas relatassem sintomas médicos, tudo, não era valorizado pelo pesquisador ufológico. Ele não incorporava essa sintomatologia médica ao fenômeno chupa-chupa, né? E nem conhecia pelo nome de chupa-chupa. A coisa teve uma evolução, naturalmente, né? Essa fenomenologia é que eu chamo de casuística gótica. Eu tenho casos que eu encontrei na literatura ufológica clássica e até casos que eu pesquisei pessoalmente. Embora não fosse conhecido pelos ufólogos como uma categoria de casuística ufológica, a casuística gótica, ou simplesmente como chupa-chupa, mas ele tem todas as características do fenômeno chupa-chupa e da casuística gótica, né? O primeiro deles é da década de 1930, acontecido no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. Ele está relatado num livro da professora Irene Grank, Discos Voadores e Abduções no Brasil. Ela não se tocou que era um caso chupa-chupa, nem que era um caso gótico. E a sintomatologia médica foi relegada por ela a segundo plano. Todavia, esse caso se enquadra perfeitamente dentro da casuística gótica, dentro do fenômeno chamado chupa-chupa. Uma coisa que é muito interessante no fenômeno chupa-chupa é a relação dele com a proximidade de água. Esse caso do Rio de Janeiro da década de 30 ocorreu perto de uma represa. Temos um caso paulista ocorrido na década de 40. Em 1946, conhecido em 1946, antes da era moderna dos discos voadores. Esse caso é o caso João Prestes, também é relacionado com rio, com pescaria. Eu participei pessoalmente da pesquisa desse caso, né? Posteriormente eu procurei comparar o caso João Prestes com outros casos similares para tirar alguma conclusão, né? O primeiro caso que me ocorreu ser similar ao caso João Prestes foi o caso da Ilha dos Caranguejos, lá do estado do Pará também, né?
Nesse caso houve também a morte. Eu não me recordo agora se é São Luís do Maranhão. Ligou? Bom, retificando então, o caso da Ilha dos Caranguejos teria sido em São Luís do Maranhão, né? Mas nesse caso provocou o ferimento de 3 pessoas e um óbito. Nesse caso houve também um descarnamento. Um dos 3 casos houve um descarnamento parcial da vítima, né? Tudo isso foi servindo para a formação de uma opinião a respeito do que consiste o fenômeno chupa-chupa, né? Houve o fenômeno chupa-chupa típico, muito bem descrito pela doutora Velaide Cecim Carvalho, e houve casos em que foge ao padrão típico do chupa-chupa, né? Mas todos esses casos conduziram a uma conclusão única. E houve posteriormente também o caso das máscaras de chumbo, que eu considero similar. A causa mortis mais provável, aceito pelos escalões policiais, é de que teria havido a morte por inanição. E posteriormente à máscara de chumbo houve também um caso ocorrido no litoral fluminense, onde 2 pessoas também semelhantes a das máscaras de chumbo, também pertencentes a seitas, etc., foram encontrados mortos dentro de um carro. A causa mortis também mais provável é de morte por inanição em cerimônia religiosa ou mística. Tudo isso foi fornecendo aos poucos elementos para concluir que o mesmo fenômeno pode ocorrer com diferentes graus de intensidade, né? Pode levar simplesmente à morte, ou pode levar ao descarnamento, ou pode chegar a um extremo, como aconteceu no caso João Prestes. Baseado nisso e baseado no folclore da Transilvânia, que eu analisei no meu artigo publicado em 1975, em maio de 1975, em um boletim da PEC, com o título Anjos ou Demônios, eu incorporei todo o folclore de vampiro à ufologia, né? Isso também contribuiu para a formação de uma opinião, para a formação de uma hipótese ufológica, a hipótese de que até o presente o ser humano se julgou tudo isso conduziu à conclusão de que o ser humano cometeu o erro de se julgar o degrau mais alto, o patamar mais alto da cadeia alimentar. Você sabe que na natureza, desde os mais minúsculos seres até aos mais volumosos, todo mundo devora todo mundo. A esse fenômeno se chamou de cadeia alimentar, né? Toda espécie possui um predador específico
que se alimenta daquela espécie. É uma especialização alimentar, né? E o ser humano cometeu o erro de se julgar o degrau mais alto da cadeia alimentar, o predador universal, a espécie que devora todas as demais espécies. Todavia, a casuística ufológica nos alertou para o fato de que existiria um predador situado num patamar mais alto do que a espécie humana. Um predador específico da espécie humana. Os passarinhos ainda são bem-vindos, mas os helicópteros não. Eu chamaria a esses seres, o nosso predador específico, eu diria que sua especialização alimentar seria biotrófica, devoradores da bioenergia e também hematófagos. O caso João Preste, por exemplo, eu considero um caso gótico, onde ele sofreu uma ação biotrófica. Ele foi sugada a bioenergia dele até o extremo. Toda a biovitalidade dele foi sugada, de modo que só restou tecidos mortos. Várias equipes, várias pessoas pesquisaram o caso dele e houve um ponto que foi comum a quase todas as conclusões, de que só restou tecidos mortos. Ele declarava categoricamente que não sentia dor nenhuma. Isso foi presenciado por uma testemunha presencial que foi a Araci Domingues. Há um consenso de que ele não sentia dor e de que só restou nele tecidos mortos, sem vitalidade, que inclusive foram caindo, foram soltando aos pedaços, desgrudando dele, né? Então estamos diante de um caso que atuou com a mais alta intensidade no sentido de absorver a bioenergia dele, né? Mas temos outros casos que foi suficiente para matar, mas não suficiente para descarnar, como o caso, por exemplo, das máscaras de chumbo, desse outro caso ocorrido no litoral do estado do Rio, mesmo da ilha dos Caranguejos, onde apenas uma das vítimas morreu e onde houve apenas um descarnamento parcial, né? Podemos ver diferentes intensidades com que o mesmo fenômeno atua. Eu passei a chamar esses casos de casos góticos. E existem muitas indagações. Sobre muitos detalhes. Por exemplo, os seres góticos, o mundo dos seres góticos seriam mundos paralelos. Mas em que consiste um mundo paralelo?
Tem se falado muito em mundos paralelos, mas as concepções são diferentes. Se uns entendem mundos paralelos como diferentes níveis de vibrações em que a gente vive e eles viveriam. Outros se baseiam no paradigma de Moebius, a famosa fita de Moebius, que é um modelo físico de mundos paralelos. Isso não resolve o problema, porque as eventuais dobras do espaço-tempo, etc., se situariam em nível galáctico. Seriam distâncias muito grandes. E esse fenômeno atua aqui junto da gente. Eu apresentei um modelo de mundo paralelo baseado na intercalação de ciclos biológicos. Apresentei como paradigma uma alegoria, a alegoria da vespa, da aranha e da vespa caçadora, né? Que é um modelo de mundo paralelo baseado na intercalação de ciclos biológicos. Um inicia onde termina o outro. De modo que a conclusão de que o mundo dos predadores e o mundo dos predados são indiscerníveis, indevassáveis, impenetráveis, ela é uma conclusão que salta aos olhos, né? Se torna evidente, né? O predador, sem dúvida, tem capacidade de penetrar. O predador tem a capacidade de penetrar o mundo do predado, mas o contrário não. Nós, por exemplo, manipulamos insetos, as abelhas, por exemplo. Nós temos capacidade de interpretar até mesmo o sistema de comunicação dela, a conhecida linguagem das abelhas. Mas elas não têm a capacidade de discernir a gente. Ela percebe a presença de uma força que está interferindo no mundo dela. E às vezes ela responde contra-atacando, né? Agressivamente. Chega a atingir a gente. Mas ela não tem um discernimento do que nós somos ou do que nós pretendemos ou de como estamos intervindo no mundo dela. Ela só pode intuir que está sendo agredida. Grotto, diga-me Sim. então, me diga, Sim. onde vienen ellos? Sim, eles não vêm de lejanos mundos, de incomensuráveis distâncias de milhares de anos-luz. Eles vêm muito mais cercanos do que suponia Gramóstola. Eles vêm do próprio corpo de Gramóstola, onde realizam suas metamorfoses. Grossman, já que estamos aqui neste jogo de perguntas imediatas, perguntas e respostas imediatas e instantâneas, diga-me, por favor, com todas as suas eloquentes palavras, como você comentaria aquela famosa expressão de Charles Fort, alguém nos pesca? Ela se enquadra realmente a calhar dentro dessa alegoria da aranha e da vespa caçadora, né? Ela realmente responde ao questionamento máximo
que se faz em ufologia. O que eles pretendem? Nós temos um predador específico que se alimentaria da nossa bioenergia, que seria também em determinado grau hematófago, e o fenômeno conhecido hoje como abdução, que é relatado nessa alegoria da aranha e da vespa caçadora, que eu fiz para servir de paradigma para a interpretação exatamente da abdução. Tudo indica que nós fazemos parte também, além do sistema, além de fazer parte da cadeia alimentar deles, nós fazemos parte também do sistema reprodutivo deles. Todo o fenômeno da abdução indica que nós somos material biológico para a reprodução dele. Isso eu analisei muito bem na alegoria, que teve o título "De onde vêm eles?", sobre a dependência que existe entre o predador e o predado. O predador não visa exterminar o predado, visa se utilizar dele em determinado grau, e o extermínio do predado levaria também ao extermínio o predador, que para sua reprodução depende de nós, né, para poder se reproduzir em sua cadeia reprodutiva. A frase de Charles Fort, alguém nos pesca, realmente foi uma frase muito feliz, que responde a um grande número das principais perguntas da ufologia. E eu usei isso no paradigma de onde vêm eles. Eu fiz de fato essa comparação com o pescador sentado na beira do rio pescando lambarins, e que o lambari morde a isca, etc. Eu comparei isso com o problema do pseudomisticismo que dominava a ufologia em 1975. Grossman, então, por favor, nos explique aqui de uma maneira sucinta, mas eloquente, por favor, faça um comentário e também uma rememoração ou até uma atualização daquele seu artigo publicado num dos boletins da PEX, em que você compara a visão dos seres humanos com a visão, por exemplo, das abelhas. O que poderia ter isso em comum, por exemplo, com essas teorias de mundos paralelos, dado o fato de que as abelhas não enxergam ou veem, ou percebem o mundo num nível de frequência diferente da que comporta a visão humana. É uma pergunta bem interessante. Esse artigo se chamou Anjos ou Demônio. Ele foi dividido em 3 capítulos. Um dos capítulos se chamava Eram os Vampiros Astronautas. Esse foi o segundo capítulo. O primeiro capítulo, Cães Latem. Eu levantei o problema de que os nossos sentidos, não somente a visão, mas a audição também, e todos os sentidos em gerais, não são o mesmo que o dos demais animais, e que nós não temos a capacidade
de enxergar tudo que existe. Nossos olhos de animais que habitam a superfície da Terra, eles existem em função do Sol. E nossos olhos não têm a capacidade de enxergar tudo que existe. Isso, de fato, a mesma coisa ocorre com a audição, e isso, de fato, fundamenta um paradigma de mundos paralelos. Um paradigma feito com informações biológicas, né? Outras concepções de mundos paralelos são com concepções físicas, tem inúmeras concepções de mundos paralelos, né? Essa concepção de mundo paralelo, baseado na biologia, responde a um número de questionamentos muito maior, porque essa realidade está presente aqui junto com a gente, na vida diária, né? Não vem de milhares de anos-luz de distância. Eles estão presentes diariamente aqui, estão presentes desde os tempos bíblicos, segundo alguns, estão presentes desde os tempos pré-históricos, baseado em pinturas, baseado em ossos de dinossauro encontrado perfurado a bala, etc. Parece que essa realidade tem sido constante aqui na Terra, desde antes da gente, se mantém constante até hoje, e suas manifestações ocorrem na vida diária. Por isso, esse universo paralelo está aqui junto com a gente. Nós temos que encontrar explicações para isso, para o fato de ela estar aqui junto de nós e nós não percebemos a existência dela, né? E eu fiz as primeiras pesquisas, os primeiros enunciados, explicando esse fenômeno, né? Eu tomei como exemplo o problema da visão, o problema da audição. Foi feito nesse artigo Anjos ou Demônios. Grosman, por favor, me responda o que você pensa de casos, por exemplo, como o de Vilas Boas. Em vez de opinar sobre um único caso, o caso Vilas Boas, eu prefiro opinar sobre a categoria de fato, né? O caso Vilas Boas não é muito diferente das abduções em geral. Todas as abduções envolvem o problema da reprodução. Pode ser feito numa mesa de cirurgia ou pode ser feito ao vivo, mas todas elas envolvem o problema da abdução. O problema da abdução se tornou hoje em dia a categoria das mais extensa que compõe a ufologia hoje. E o que ela comprova é de que nós fazemos parte da cadeia reprodutiva dos ufonautas. Aceitando essa categoria de casuística, eu aproveitei para tirar as conclusões cabíveis, né, que estão nessa alegoria da aranha da vespa caçadora. Uns detalhes que a gente pode citar no caso de Vilas Boas. Por exemplo, um detalhe que é muito criticado, que é aquela escadinha que baixou do disco voador para o Vilas Boas escalar. Né? Ele foi, parece que até empurrado pelos seres para subir na nave, certo? Alguns outros aspectos, por exemplo, a própria
o próprio design daquela nave que o Vilas Boas desenhou, né? Que talvez se enquadrasse muito mais aos modelos da época que as de hoje. Né? Quer dizer, são os vários aspectos do caso. Por exemplo, o próprio fato de uma mulher, muito parecida com a mulher terrena, ser colocada para manter relações com Vilas Boas. Tudo isso, né, torna o caso um tanto quanto peculiar, concorda? Claro, com vários pontos em comum com outros casos de abduções envolvendo relações sexuais. Agora, veja, com relação ao caso Vilas Boas, que é um caso, um dos mais discutidos na ufologia brasileira e que envolveu aí alguns pesquisadores como Walter Buehler, como o Will Wirtz, que você conheceu muito bem, né? Então faça um comentário, Grosman, a respeito do caso. Eu queria muito ouvir a sua opinião em particular. Bom, em parte eu vou decepcionar, porque eu não pesquisei pessoalmente o caso Vilas Boas. E eu não tenho assim uma opinião específica a respeito desse caso. Mas eu considero que esse caso não é muito diferente das abduções. Como eu falei, a maioria das abduções são relacionadas com problemas reprodutivos. Ele pode ocorrer numa mesa ginecológica ou pode ocorrer ao vivo. A reprodução ser feita ao vivo. Após o caso Vilas Boas, houve incontáveis casos, pretensos casos similares ao dos Vilas Boas. Você acredita na veracidade do caso? Sobre isso eu não posso opinar. Existem os casos ufológicos onde detalhes podem ser postos em dúvida. Os detalhes é uma coisa muito especializada, muito mais profundidade do que se supõe à primeira vista. Veja uma coisa, nos tempos bíblicos é descrito na Bíblia uma série de trechos que é interpretado como tendo sido contatos, né? Ele foi descrito com a linguagem da época, tudo, com as interpretações da época, dentro do contexto cultural da época. Na Bíblia também era descrito, era dado característica humana a esses contatos, era igual a nós. A Cabalá judaica, ela diz que quando eles vêm à nossa presença, eles vêm com aparência humana. A aparência humana. Isso quer dizer que a aparência pode ser manipulada por eles, né? Eles teriam grande poder de mimetismo e de plasticidade para adquirir a aparência humana, né? O fato da ufonauta que se relacionou com o Vilas Boas, ela tinha uma aparência mais ou menos humana, mais para humanoide do que para humana. Isso mexe com questões teóricas, como, por exemplo, a nossa biodiversidade é única no universo ou pode ter coisas igual a nós aqui no universo? Eu sou de opinião que não pode ter coisas igual a nós no universo. Que a nossa biodiversidade é ímpar no universo. A vida, sim, é universal. Existe disseminada no universo. Mas a nossa biodiversidade é uma adaptação dessa vida às condições particulares e específicas do nosso planeta.
levou milhões de anos para evoluir, interviu leis do acaso. Não pode existir nada igual a nós no universo, a não ser que tenha um poder do mimetismo. A teratologia, a criptozoologia, qual a posição que a criptozoologia ocuparia hoje na ciência e qual o papel que ela poderia cumprir para a identificação de criaturas ainda não catalogadas? E qual a conexão que você faz da criptozoologia, dessas criaturas, com as outras teorias da evolução da espécie humana? Muito bem. A posição que ocupa é muito maior do que se supõe à primeira vista, né? Duas hipóteses principais tentam explicar a criptozoologia. Seres que estão sendo vistos e relatados há séculos, há milênios, mas cuja existência ainda é posta em dúvida. Hoje são vistos cada vez mais próximo das aldeias humanas, cada vez mais próximo e dentro da nossa sociedade. Os ufólogos procuram explicar os animais, os seres criptozoológicos, como sendo ufonauta ou seres manipulados pelos ufonautas. É uma teoria interessante que vai se comprovar ou não no decorrer da pesquisa. Eu teria uma outra hipótese que explicaria até melhor a questão da criptozoologia, mas ela mexe em profundidade, revisa as hipóteses sobre a origem e evolução da vida aqui na Terra. Duas hipóteses disputaram a questão da origem e evolução da vida aqui na Terra. A de que se originou a vida autóctone se originou em terra firme, foi defendida por Oparin. A maioria dos biólogos defenderam a ideia de que a vida se originou no mar, na superfície do mar. Eu me alinho entre a hipótese marítima, mas não da superfície do mar. Nossa atmosfera na aurora da vida era diferente de hoje, bastante diferente, e não havia também a camada protetora de ozônio. Eu acho que a vida veio de fora da Terra, a panspermia de Arrhenius, e ela se desenvolveu inicialmente no fundo do mar e talvez subterraneamente em galerias e bolsões das camadas superficiais da Terra, e a superfície da Terra foi a última fronteira a ser conquistada. Isso quando o reino vegetal modificou a composição da nossa atmosfera e quando surgiu a camada protetora de ozônio. Então os remanescentes dessa fauna criptozoológica sobreviveram, continuaram a aparecer esporadicamente, ocuparam nichos ecológicos não usados ou detectados por nós, até que chegamos à era atual, onde nós estamos novamente degradando as condições ambientais, destruindo a nossa atmosfera e destruindo a camada de ozônio. Isso torna novamente um ambiente favorável à proliferação dos remanescentes criptozoológicos que estariam proliferando e aparecendo cada vez em maior número.
a existência de uma provável civilização subterrânea sob a crosta terrestre. Tema de vários livros de ficção científica, tema também de estudo de vários pesquisadores, geólogos e por aí vai, né? Alguns chegaram a considerar, agora a grande maioria realmente não aceita. Mas tomando aí, por exemplo, a famosa obra de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, e o brilhante filme que foi feito também, né? Um James Mason, um filme belíssimo e brilhante, e um clássico, sem dúvida nenhuma, né? Arne Saknussemm, que inclusive se tornou o quê? O nome do seu centro de espeleologia, certo? Meu caro Fernando Grossman, vamos então, fale aí, né, à vontade sobre a sua visão, o que você pensa sobre essas teorias de mundos subterrâneos. Fale um pouco também de Júlio Verne. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de rebater a hipótese inicial da Terra Oca. Provavelmente ela não tem chance de corresponder à realidade. Mas isso absolutamente não invalida a ideia de mundo subterrâneo. Eu sempre tive uma concepção diferente dessa da Terra Oca. A concepção de bolsões mais superficiais. Bolsões que se formou de inúmeras maneiras, algumas camadas que compõem a Terra, o planeta Terra, realmente se assemelha a um queijo suíço cheio de cavidades, etc. E uma boa parte da casuística ufológica parece corresponder à ideia de existência dessas civilizações subterrâneas. Mesmo o caso Chupa-Chupa, ocorrido lá no Pará e no Maranhão, e depois que se estendeu pela Amazônia, etc., a maioria dos pesquisadores envolvidos optaram pela hipótese da procedência subterrânea ou submarina, que é uma variante da procedência subterrânea. Ela é um prato cheio para explicar a hipótese gótica. A hipótese de que existe ambientes, nichos ecológicos que não foi detectado por nossa ciência, por nós mesmos e pela nossa ciência, e que não é visível ou perceptível por nós. Incontáveis casuísticas ufológicas mostram discos voadores saindo por crateras de vulcões ou saindo do fundo do mar. Eu acho que é uma hipótese que explica muita coisa. Explica a presença diária, quase diária, dos UFO aqui. Ela explica muito mais do que a hipótese de que vem de longínquos planetas, sem excluir essa hipótese, naturalmente, né? Mas há indícios da presença de que nós convivemos com uma outra inteligência desde tempos imemoriais. O livro do Jacques Vallée, Passaporte Amazônia, o livro inteiro dá a entender que há uma memória de contatos da humanidade com outras inteligências, desde remotos tempos.
E ela se presta muito a explicar uma boa parte da fenomenologia ufológica. Eu sou, se é que é possível um cientista sentir entusiasmo por suas próprias hipóteses, eu sou um entusiasta dessa hipótese. A ficção cuidou, é evidente, a ficção cuidou desse tema em Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, Isaac Newton, a própria Tarzan, por exemplo, existe um livro Tarzan, tudo baseado nesse modelo da Terra Oca, né? Que na sua concepção original, ao meu ver, não tem fundamento. Mas com essas modificações dos bolsões subterrâneos tudo, se torna uma hipótese bastante plausível. Poderia deixar de falar, o assunto que foi aí o último tema da sua conferência. Por favor, fale, discorra sobre ele, por favor. Extraterrestres, a hipótese extraterrestre, doença infantil da ufologia, por favor. Sim, foi a hipótese extraterrestre, foi uma das primeiras hipóteses de âmbito assim, planetário, que houve inicialmente hipóteses locais, né? Como a de armas secretas, de potências litigantes, tudo. Mas uma hipótese assim, de consenso mundial sobre a procedência ufológica foi realmente a hipótese interplanetária. Só que ela sofreu deformações. Ela sofreu deformações por ter se tornado absoluta, a única hipótese a ser trabalhada, quando existem até outras hipóteses mais plausíveis. E sofreu deformações também na sua aplicação prática, porque inicialmente se atribuía civilizações tecnológicas até mesmo na Lua, né? Se confundiu o problema da origem e evolução da vida, do surgimento da inteligência, do surgimento de uma civilização tecnológica e dessa civilização atingir a etapa astronáutica, sem a qual ela seguramente pereceria. Eu quero ressaltar que a veracidade de uma hipótese não exclui a veracidade de outras hipóteses. Quando Condon falava em confusão com fenômenos astronômicos, meteorológicos, etc., isso é uma verdade que atinge a tantos por cento da casuística ufológica. Quando se fala em armas secretas de potências litigantes, etc., isso também é uma realidade que atinge tantos por cento dos avistamentos ufológicos. Quando se fala na possibilidade interplanetária, ela continua sendo uma possibilidade ufológica, pode até estar acontecendo. Quando se fala de mundos paralelos, isso pode ser também uma realidade, ou de viajantes do tempo. Uma hipótese não exclui outra, mas, todavia, uma hipótese que explica a presença diária deles aqui junto da gente, a contínua presença desde a pré-história, essa hipótese realmente converge para uma hipótese não interplanetária. Além disso, houve outras deformações na hipótese interplanetária. Quando ela caiu nas mãos de seitas pseudomísticas,
sempre se cometeu atrocidades aqui na Terra. As seitas pseudomísticas, em nome de novos deuses extraterrestres, cuidou de assuntos bem terrestres e de massacres, de indesejáveis. Aquele assunto em que se tornou dispensável o uso do arame farpado pelo desenvolvimento da psicologia de massa, da informática, da computação, da eletrônica, etc. Uma das coisas típicas da hipótese interplanetária, dos erros das doenças do período infantil da ufologia, é que se atribuía, até mesmo na Lua, a presença de uma civilização tecnológica capaz de enviar discos voadores à Terra, né? Depois foi desenvolvendo nossa astronomia e nossa astronáutica, foi desenvolvendo seus meios de prospecção, e os adeptos da hipótese extraterrestre tiveram que ir afastando essas civilizações tecnológicas cada vez para mais longe, para Marte e Vênus, depois para os satélites de Júpiter, onde erroneamente eles escolheram o maior dos satélites de Júpiter, Ganímedes, quando atualmente nossa ciência mais avançada atribui possibilidade de vida ao menor dos satélites galileano, Europa e Io. Depois afastaram para planetas de outros sistemas, de outras estrelas, e tiveram que ir empurrando cada vez para mais longe a procedência dos discos voadores. Isso à medida que nossa ciência prospectiva avança. Isso também foi golpes bastante duros na hipótese interplanetária. Golpes suficiente duro para fazerem refletir os seus adeptos e não serem tão intolerantes em relação a outras hipóteses. Eu nunca tentei invalidar a hipótese interplanetária. Prosaico. Você criou essa sigla prosaica chamada CIAVN. Por favor, me explique aí qual foi o insight, onde é que você se baseou para criar essa sigla tão criativa, CIAVN, que é? Bom, revisando as hipóteses ufológicas, eu omiti até agora a citação da hipótese de um grande ufólogo suíço, Carl Gustav Jung, que em 1956 lançou a hipótese do inconsciente coletivo. Eu criei uma sigla um pouco humorística, um pouco irônica e sarcástica, chamada CIAVN, Centro Investigador de Arquétipos Volantes Não Identificados. Isso em 1975, quando todos os segmentos da sociedade, todas as religiões, todas as posições filosóficas, todos os partidos políticos disputavam a ufologia e procuravam dar uma interpretação própria da ufologia. Nessa ocasião, então, eu lancei mão como meio de expressão, como meio de debate e de divulgar ideias, eu lancei mão da ironia e criei essa sigla. Eu procurei atingir os grupos que trabalhavam com hipóteses totalmente subjetivas
para explicar a ufologia, né? Como, por exemplo, a hipótese de que são arquétipos inconscientes coletivos e uma série de outras variantes que proliferaram aí em 1975. Eu criei a hipótese gótica, que absolutamente não é uma hipótese subjetiva. Ela, embora necessite a revisão de hipóteses sobre a origem da vida aqui na Terra, a evolução, tudo, mas ela mexe com coisas objetivas. Trata-se de uma explicação totalmente objetiva. E eu procurei ironizar a tendência subjetiva, de explicação subjetiva da ufologia. Ou seja, a hipótese gótica, você está falando, foi uma resposta sua à subjetivação que a ufologia estava caminhando. Foi uma resposta. Sim. Quer dizer, você acha que a sua teoria, se não está completa ainda, pelo menos ela caminha para isso? Quer dizer, ela vai se complementando e pode tornar uma teoria realmente de aplicação efetiva. Ela tem se aprofundado bastante, realmente caminha para isso, tem se aprofundado bastante, tem encontrado subsídios na vida real, nas ondas ufológicas. Eu acabei de citar o chupa-chupa, a Operação Prato, que não ocorre.